Wakfu quarta temporada em 2023, finalmente vai sair. Finalmente a melhor notícia do ano já começou. Wakfu quarta temporada vai estrear em 2023. Ainda não tem uma data oficial, mas o mais provável é que saia lá no final do ano, em outubro até dezembro. Infelizmente a realidade é bem triste, mas estamos falando da Anka. Ela lançou cada temporada com o tempo de demora de 8 anos. Literalmente eles testaram a paciência de cada um dos seus fãs. Mas vamos focar no que realmente importa, e eu não tô falando da quantidade de waifus que tem na obra, porque esse encerramento vai ser um pouco complicado. Até agora a última temporada de Wakfu vai ser separada em 3 arcos, sendo eles em momentos diferentes, locais diferentes, e a duração dos últimos episódios vai ser entre 40 minutos pra cima, literalmente a mesma quantidade de tempo da duração dos OVAs do Ogreste. Mas o primeiro arco vai ser lá no Iglorion, e vai se focar em uma parte no Yugo, e a outra na família Strades Grove, cujos membros da família são Dalin, Evangeline, Flopin, Elili e Percedru. E lá cada um vai ser testado antes de conseguirem voltar pro mundo dos 12. Lógico que vai aparecer algumas surpresinhas no meio, como semideuses que vão aparecer do nada no meio dos testes, como a aparição do semideus Pandawa, Poe. Sim, esse safado vai estar tomando banho enquanto a Evangeline vai estar desaparecida. O segundo arco vai seguir com o Yugo, relutando para não se tornar o mais novo deus primordial da raça dos Heliotropes. Com isso vai acontecer muitas complicações, como a abertura de fendas dimensionais abrindo no Iglorion, e levando bem no domínio dos Heliotropes, ou lugares aleatórios do mundo dos 12. Também as OVA do Orobo e a OVA Sagrida vão seguir a mesma linha de ideia e conhecimento, com o segundo arco e terceiro arco, mas em tempos diferentes, com o Orobo usando a mesma roupa que o Hugo vai estar usando no terceiro arco, e um Bárbaro Sacrier usando o Stasis na sua forma mais destrutiva de seu corpo. E querendo ou não, vamos ver o nascimento de Silo, provavelmente o último da raça dos Mecasmos, e tudo isso quando eles estão lutando contra o Gruran Grollagan. E nesse OVA do Oropo vamos ver um lado que não foi mostrado na terceira temporada, principalmente a grande pergunta que não quer calar: quem foi o desgraçado que tirou a visão do Gruran Grollagan? Será que foi o Oropo que levou sua visão ou esse mutante cheio de bomba? Mas voltando com o final do segundo arco, vamos ver algumas coisas que o QB falou no mundo dos Heliotropes, como as canções das baleias. E sim, vamos ter baleias voando onde seria o domínio só do Yugo. E o terceiro arco, pelo visto, vai ser bem cabuloso, com o Yugo usando a armadura Heliotrope que o Silo fez pra ele. Não somente ele, Silo também criou as mesmas roupas especiais para Elili e Flopin. Eu quero só ver o que eles vão lutar, porque demônios com níveis de deuses seria pouca coisa para tanto preparo como isso. Também tem a ideia de deuses primordiais corrompidos, que não seria tão ruim. Mas ver o Kyuubi usando dos novos Heliotropes junto do Eliakubo, junto com um exército, atacando com tudo para fazer todo mundo desviver, seria algo bem inesperado. Principalmente fazendo o Adamai, o irmão do Yugo, evoluir de uma forma Frieza para uma forma mais draconiana de verdade. Ah, como a Anka está fazendo muitos seus fãs criarem muita esperança. Principalmente o Akunai com seus Wakfans. A Anka provavelmente vai dar uma cagada bem forte em algum momento, no encerramento da quarta temporada. Mas tudo o que nos resta é esperar e ver aonde eles vão errar. Meu nome é Tisso e até a próxima. Sei lá, pessoas. Meu Sanskra, tenho muita coisa pra falar aqui. E com os meus Wakfans, meu nome é Kunai, você já sabe funk é fã, deixa o like neste vídeo. E além de deixar o like, me siga no meu Instagram oficial e no nosso Facebook oficial. Uhul! Que está aparecendo aí na tela e é quem passa na descrição. E com isso, convido você que não é inscrito a se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo e novidades. Oferecimento, nosso canal de gameplay, Canal Katana, primeiro link na descrição. A partir daqui, o Wakfu já é um Netflix Series, e a qualidade de tudo já tá melhor, incluindo as dublagens e problemas sonoros que eu falei antes. Fora que se passa anos à frente do outro. E nesse presente, a Evangeline e o Percy tiveram 2 filhos e a Evangeline tá grávida de novo. E também o Percy perdeu um braço no Ova. Sim, tem muita coisa estranha nos Ovas, mas não vamos focar nisso. Ah, que coisa mais nojenta! Já vi eles fazendo coisa muito pior. Ruby! Não é culpa minha se esquecem de me tirar da parede quando fazem os seus exercícios particulares. Eu não sei quem foi o desgraçado que colocou essa cena no roteiro, mas muito obrigado. Bom, eles estão vivendo a vida deles nessa casinha isolada da sociedade, mas do nada surge um pântano no meio da nevasca. Ah, está falando disto aqui? Hã? São minhas bolas de gude. As crianças e eu podemos jogar uma partida mais tarde. Certo, agora já tá começando a ficar preocupante. Alô, é da polícia? Dentre as tretas eternas da Amália com o povo Sadida, mostra que o rei tá quase morto. O Adamai e o Yugo se desentenderam no meio tempo e a depressão dominou o mundo. E é até bizarro comentar como esse início é bem mais pesado que o início da segunda temporada, por exemplo. Lá tudo era mais coloridinho e aqui tá tudo meio cinzento, até o filtro de cor tá assim. No núcleo do Percy e da Eva, o Panda se revela um inimigo, e no meio até a Evangeline grávida entra na briga com esses novos minions que aparecem. Onde no meio quem aparece também é ninguém mais ninguém menos que Frieza modo Furry Adamai no modo transcendental, que ficou assim porque ele tá carregando os Dolphos Heliotropes. A inspiração até que é boa, e eu devo dizer.
Até mostra a cena do rabo, que é praticamente idêntica à cena que o Freeza pega o Vegeta, mas ok. O Percy teleporta o Rubilax, mas o Adamai quebra ele, mostrando que ele se rendeu ao lado Edge da força. Enquanto os grupos se separam, a Irelie vai lutar contra o Panda, só que de novo, o Percy morre. E de novo o Rubilax salva ele. Só que agora o Rubilax se torna o braço do Percy. E eu gosto de acreditar que ele sempre podia fazer isso, só que deixava o Percy sem braço só de sacanagem mesmo. Depois da vitória da Irelie, o grupo se reúne e eles se teleportam com poções para ir à fortaleza do vilão. Enquanto isso, a Eva e o Flopin, o filho, estão no final da torre. E sim, essa é meio que uma versão alternativa da saga das 12 casas. Então aguenta aí, Saori, pelo menos não tomou uma na teta ainda. Já no grupo de protagonistas, eles caem em uma armadilha temporal e vão envelhecendo gradativamente. E aqui é outra cena que a edição deixou o clima pesado de forma agoniante. Também mérito pra quem tava desenhando isso, porque cada momento o personagem tem um caráter design diferente, então sei lá, deve ter sido um sofrimento pra fazer isso. No meio, o Yugo começa até a delirar com o Nox e o QB, e todos entram em uma pira semelhante. Até que o vilão da vez chega, Orobo, que vamos falar mais dele com o passar do tempo. Mas holy shit, esse cara tem o Ilyakubo. Com ele falando que aquela torre tem convenientes 12 casas, com um deus de cada raça. A cada andar, eles têm que enfrentar todos eles que querem chegar até a Eva. Já na área da Eva, eles estão apanhando pra Toxine, a mesma que perdeu pra eles lá atrás. Até que surge um personagem novo, a Echo, que resolve as coisas. E daí as duas têm uma mini briga. E, spoiler, a participação da Toxine é quase toda feita em mini brigas. No primeiro andar eles enfrentam uma garota que controla animais. No segundo andar, o mestre do Percy que virou um motoqueiro fantasma. No terceiro tem um furry. No quarto, um colecionador de roupa íntima que eu me recuso a falar sobre. No quinto, a esposa do réu e é uma imensidão de outras coisas que acontecem nesse meio tempo. Como eu já disse na análise, essa temporada só tinha 3 episódios e conseguiram colocar tudo possível neles. Aqui tem luta boa, tem referência ao jogo, tem referência a coisas da animação que já vimos antes, e tudo tem meio que um fio narrativo de linha reta mesmo. É um pacote completo, praticamente. Mas é importante pontuar o que realmente acontece nesse meio tempo. No meio, o Percy se separa do grupo para salvar o mestre dele. O Royal fica com a esposa e o Orobo manda um spy no lugar dele. E tem um desenvolvimento do Yugo e a da Amália. E sabe, eu odeio muito esse casal. Não porque eu odeio por causa da idade ou coisa do tipo, é só porque eu odeio muito a Amália. O Royal fake é descoberto e a Toxine trai o clã, mas vai de base logo depois. Mas antes ela acerta um tiro na Eva e daí o problema inicia. O lugar todo é afetado e mostra que o bebê segurou o tiro mesmo antes de nascer. E enquanto a Echo tenta fazer o parto, o Adamai quase destrói o Orobo tentando ajudar ele. Tudo lá é destruído, mas eles conseguem tirar o bebê, que é um semideus também. E no meio da desgraça é que eles se encontram. Ah, e a Amália também é nocauteada e sequestrada no meio tempo, mas nada muito complexo. Ela é pega pelo Orobo, enquanto uma malha falsa é enviada no lugar. Acontece que o Orobo aproveita o momento para convocar todos os semideuses, porque começou o plano que ele teve a temporada toda e que eu pulei muita parte, por isso tô explicando agora. O plano dele é fazer os semideuses virarem deuses, e assim governar tudo como o deus Heliatrope. Afinal, ele não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Yugo. Ou quase. Depois eu explico melhor essa parte. O problema é que ele beija a Amália na frente de todo mundo, e daí sim os problemas começam. Com a Echo ficando puta e o Yugo confuso não entendendo nada. E se prepara para uma confusão maior ainda. No OVA, o Yugo usou dos 6 Dofs Heliatropes que gerou um caos universal. Ele criou diversas cópias dele mesmo, e essas cópias foram jogadas no túnel do tempo. O problema é que elas se desenvolveram, e até onde eu entendi, elas se tornaram como Heliatropes duplicatas do próprio Yugo. Então um Orobo é uma duplicata barra filho do Yugo. Só que ele é mais experiente, e tem a ideia de subjugar o próprio universo porque nenhum dos deuses atuais se importaram para impedir esse ciclo que ele passou. E, de novo, mais um vilão com motivo até que bem plausível e um background realmente curioso. Só que no meio das explicações, a Echo fala que o real plano é criar uma explosão para destruir tudo, incluindo os deuses atuais. Só que o mais bizarro para essa parte é que eles usam animações de bombas sendo jogadas sem nenhum filtro. São, tipo, literais ogivas sendo explodidas no mundo. Na moral, eu não duvido que uma criança tenha visto isso e seja traumatizado no meio tempo, mas tudo bem. Lutas ocorrem, o Yugo e o Orobo vão para uma dimensão própria, onde lá ele tira o capuz e se funde com o Yugo, se tornando um deus e causando a revolta no próprio grupo. E no meio tem umas revelações muito interessantes, porque mostra que ele que causou o caos de Ogreste no passado. Foi ele que entregou o Ilyakubo pro Nox, entre outras coisas que unem outros personagens para odiarem ele. E depois de muita luta, o Yugo consegue se soltar, e depois de mais luta, o Orobo se corrompe com o Ilyakubo, que obriga todo mundo a lutar contra ele, até que ele percebe que tá errado e simplesmente explode. Boom! Onde no fim ele e a Echo ficam pra morrer, enquanto o resto tenta se salvar. E tudo acaba com todos os personagens em uma espécie de templo, deixando uma dúvida e uma brecha astronômica para uma próxima temporada explicar o que tá faltando, e assim nos deixando nesse vazio de aguardo eterno. E esse foi o mega resumo de Wakfu, e eu mal sei por onde começar essa parte. É
Essa normalmente seria a parte do vídeo que eu comento no geral da obra, mas são 3 temporadas e eu tô muito perdido no que falar. Em geral é absurdo como a obra escalou. Já vimos isso na atrocidade que foi o anime de Persona 5 aqui. Mas focar em tramas episódicas com uma identidade visual mais simples foi um grande acerto. A obra consegue explorar vários pontos ao mesmo tempo que conseguiu colocar as partes menos importantes como episódios soltos, adaptando fatores maiores do jogo. A animação é outro grande ponto, ela segue o estilo cartunesco do jogo, mas um detalhe curioso é como eles animaram tudo, já que tem muito uso de técnicas à parte. Às vezes você não percebe o que é desenho, o que é efeito de pós-produção, ou até mesmo o que é um modelo 3D com filtro de animação. Os personagens são bem o esperado, não quero dizer que eles são ruins, na verdade todos são bem bons até. Eles são um padrão que você espera, mas com uma complexidade decente pelo menos. Não fica uma casca vazia como outras obras feitas para a mesma faixa de idade faz. Os vilões são naturalmente mais complexos, o que vai além do simples cara mal que quer algo. Cada um tem uma história, um ponto de vista e uma metodologia diferente. Isso sem falar da terceira temporada, porque a terceira temporada parece que tudo o que eles queriam fazer foi feito. Sem muita trama episódica para encher o roteiro, apenas a nata da nata, seja em luta, desenvolvimento de personagem ou ambientação. Eu realmente fico assustado com a escala que foi, porque foi de algo colorido para um desenho que nitidamente coloca bomba nuclear em tela sem nem disfarçar. Tem sim alguns problemas, mas a maioria é decorrente do tempo. A animação é meio datada em alguns pontos, o problema do áudio que eu imagino ser só da dublagem me incomoda muito. E também tem o problema de ser um parto não achar as mídias em uma boa qualidade. Mesmo que você tenha a Netflix, os ovos são praticamente impossíveis de achar. No meio do roteiro eu tava falando com a Kunai que eu tinha achado os ovos em boa qualidade, legendadas. E foi como achar uma Lost Media de acordo com ele. E eu não sei bem até onde o problema de episódios vai, porque a terceira temporada tem metade dos episódios da primeira temporada, só que ela tem o triplo de qualidade se somar a primeira e a segunda temporada juntas. Mas os episódios não são ruins, você pode ver esses 26 episódios de boa. Sei lá, se você é que nem eu e almoça assistindo One Piece, é uma boa substituição se você tá enjoado. E é até um pouco difícil dar uma nota geral pra tudo, mas como aqui nesse quadro a gente coloca notas pras coisas, o Wakfu fica com uns 8 rap do ovo barra o lagarto de buchinho cheio. Mas que troca se nota é essa? É. Bom, mas eu posso dar a minha nota também? Você quer mesmo fazer? Tá, vai lá. Pode falar o que você quiser. Você tem 1 minuto e meio. A última temporada, vamos ver, provavelmente o fim de uma raça dos Heliotropes e o nascimento do novo deus Heliotrope. Junto com uma guerra divina com os deuses daquele planeta. E umas coisinhas a mais. É só isso? É, eu acho que sim. Certo. Na realidade, a gente podia falar mais sobre a quarta temporada. Eu tenho alguns atentos para colocar sobre. Sabe, Kunai, eu acho que tem alguém te chamando do outro lado da porta. Sério? Não, é certeza. Vai lá, deve ter alguém. Chama lá, o correio. Certo, pera aí. Cara, eu acho que não me chamaram não, hein? Finalmente ele foi embora. Bom, mas é isso. Eu acho que não tem muito mais o que fazer, além de comemorar. Esse foi nosso especial de Ano Novo. Eu acho que tá saindo bem no dia do Ano Novo até. Ou um dia antes, 31 de dezembro, tanto faz. Enfim, obrigado por esse ano e infelizmente não é uma review canônica. Mas é o que deu pra fazer. Acho que ninguém vai reclamar de ter mais de 50 minutos de vídeo também, então... Bom, até lá, sei lá, pessoas. Agora vamos ver se eu peço alguma coisa legal.